com a sua gravação. Portanto, isto tem esta diretoria, isto é construído, eu posso dizer muito rapidamente como é que isto é construído de raiz. Há uma ferramenta que o Angular tem, que é o tal Angular CLI, que permite fazer o que se chama o scaffolding de um projeto, que é fazer um esqueleto de um projeto, e isso cria esta diretoria source, cria aqui estes ficheiros Angular JSON, este package JSON, estas coisas todas que estão aqui, e cria a parte do cliente, que é o Angular. O Angular pode funcionar sozinho, porque apesar de ser uma coisa que é client-side, ele permite depois ter um pequeno servidor, HTTP, que a única coisa que faz é quando recebe um pedido, envia o JavaScript que ele gera para o cliente. Ok? Portanto, se vocês quiserem usar só o Angular, fariam o projeto com esse Angular CLI, ele criaria isto tudo à exceção desta diretoria backend, já vou explicar o que é. À exceção desta diretoria backend, ele criaria esta estrutura toda, depois já vos mostro o que é que está aqui dentro, e depois permitiria arrancar com um pequeno servidor, e o servidor, a única coisa que vocês teriam que configurar é este index HTML que está aqui, e depois aquele servidor basicamente está configurado para enviar o que está nesta diretoria dist, que são os conteúdos que o Angular depois gera. Portanto, isto depois são os conteúdos que ficam, que é um ficheiro principal, que é um HTML, e depois 3 JavaScripts e um CSS. Ok? E basicamente, se usasse só o Angular, o que o Angular ia fazer era isso. Fazia um Tiny Web Server, que é como eles chamam aquilo, que a única coisa que vai fazer é quando vem um get, envia este index.html, depois este index.html lá dentro tem uma text script para cada uma destas coisas, o que faz com que o servidor a seguir faça um get para cada um desses scripts, ele envia o get desses scripts e aquilo começa a correr tudo no browser. Mas aí estão muito limitados, porquê? Porque não têm um servidor com uma base de dados, com nada. Estaria só a funcionar no cliente. Então, eu crio o projeto assim, mas depois altero, que é o que se faz, depois alterei e acrescentei aqui a parte do back-end do servidor. Eu pus dentro de uma pasta back-end, isto poderia estar tudo aqui, isso aí é à vontade do freguês. Esta organização é que é o tal Angular CLI que faz, esta diretoria dist, este source, que é onde está os ficheiros que nós programamos, e estes JSONs que basicamente dizem as dependências que o nosso código tem, que depois são instaladas aqui dentro deste Node Modules. Isto tem uma carrada de coisas que não somos nós que fazemos. Tudo isto são pacotes de código, okay? que nós utilizamos, que são pacotes que são feitos para fazer coisas comuns que toda a gente faz, que as pessoas fazem em aplicações web. Pronto, e basicamente nesta parte aqui não há grande interesse, vocês não vão mexer aqui em nada. Depois, aqui dentro do source está a parte do cliente, aqui dentro do backend está a parte do servidor. Na parte do cliente, vocês têm então aqui este ficheiro index que não vão mexer nada, eu tive que o alterar para além do que ele é criado, acrescentei-lhe aqui uma coisa para poderem ter acesso aos Google Maps, basicamente é esta text script, estão a ver aqui. Porquê? Porque as outras text scripts vai ser o Angular que vai pôr depois, para o código dele. Eu estou a pôr esta porque esta é de uma third party API. Lembram-se que eu não posso fazer pedidos API em código que não veio daquele servidor. E, portanto, o que isto faz é que há código que vem do próprio servidor da Google e depois quando vocês usarem o Google Maps estão a fazer chamadas para o servidor da Google, mas a partir de código que já é da Google. Porque depois este script é importado para o vosso TypeScript e é como se quando estão a usar aqueles objetos estão a fazer a chamada a partir do código que já veio da Google. Ok? Isto também é uma coisa que também... Isto também é automático. Isto é se nós quisermos usar uma coisa que o Angular tem, que é o Material, que estamos a usar, que é só uma coisa de look and feel, e que tem uma série de componentes HTML que dariam para construir uma aplicação à séria. No que eu vos dei está uma coisa muito artesanal, porque essa parte não interessa muito. Mas aquilo tem possibilidade de fazer tudo e mais alguma coisa, ícones, de fazer é uma coisa que o Angular tem. Eu já tive anos em que usava uma coisa que era o Foundation, que é uma framework só de aspecto, que é como está feita a página da cadeira, usa o Foundation, que é o que se chama uma Responsive Framework, é só mesmo para a parte do HTML,
que tem um bocadinho de JavaScript também, quando a gente estica e encolhe a janela, aquilo muda os menus, para aparecer bem nos dispositivos móveis e esse tipo de coisas. Mas isso aqui não interessa tanto. Portanto, aqui é a única coisa onde se poderia mexer. Estas coisas ele cria logo no objeto, estas coisas aqui também. Depois o código propriamente dito está dentro deste app. E aqui sim, isto também há ferramentas para criar isto. Portanto, se vocês quiserem criar... O Angular funciona como? Tem as views. Cada view é um componente. Portanto, tem uma coisa que se chama componente, tem uma coisa que se chama serviços. E porquê é que isto é assim? Para poderem ser reutilizados. Estão a perceber? Por exemplo, vocês poderiam fazer agora N aplicações e, por exemplo, reutilizar aqui este socket service, por exemplo, poderia ser reutilizado em todas as aplicações que quiserem onde usem WebSockets. Ok? Fui eu que fiz, mas se eu agora quisesse reutilizar qualquer aplicação que use um WebSocket, eu podia simplesmente usar este. Porque é uma coisa genérica, depois já, não sei se hoje se vamos mostrar, porque vamos começar por ver a parte do servidor e depois se calhar não vale a pena ir já para a parte do cliente, porque vocês podem começar na parte do servidor só nas primeiras aulas. Mas se tivermos tempo, depois ainda vos posso mostrar também. Mas estes serviços são coisas... Este, por exemplo, tem 2 ou 3... Tem métodos que depois são usados para enviar e receber eventos no WebSocket. E depois existe um para cada view. Estão a ver? Isto tem 3 views. Views é as páginas que eu tenho. Eu tenho uma página inicial que é para fazer o sign-in. Tenho uma página que tem um formulário para criar um utilizador. Tenho uma página que é para criar um item. E tenho uma página que é a página do leilão. E depois eu posso criar serviços para cada uma destas páginas. Aliás, se vocês forem à documentação do Angular, eles aconselham sempre que cada componente destes tenha o seu serviço. O que é o serviço? Por exemplo, se uma vista destas precisa de aceder a uma API, precisa de enviar pedidos HTTP para um servidor, então eu vou criar um fecheiro à parte, que é o tal serviço, que faz a chamada HTTP. Estão a perceber? E depois eu uso esse serviço no componente e no componente eu já só chamo um método que depois é chamado, ou já só dou uma callback que depois é chamada cada vez que vem a resposta do pedido. Ok? Portanto, mais uma vez, qual é que é a ideia disto? É que esta é a parte que tem a ver com comunicação está isolada, vá. E depois existe aqui esta coisa que são as guards, que isto aqui é um pormenor, isto é só para proteger algumas destas coisas, por exemplo, algumas destas vistas, eu posso fazer com que o browser só as mostre se esta coisa que aqui está, que é esta Authorization Guard, disser que é permitido. No nosso caso, isto está feito para ver se este fecheiro aqui vai ver basicamente se eu tenho um token, o token é recebido do servidor e é guardado no browser, em vez de ser um cookie, é um token, é guardado no browser e basicamente o que isto faz é todas as que eu disserem que estão afetadas por isto só podem ser mostradas se eu já tiver o token. Estão a perceber? Não é uma segurança a 100% porque isto está tudo no cliente e, portanto, um hacker tem lá o JavaScript se conseguir andar para lá e eventualmente tem o próprio browser, portanto, pode conseguir sacar o token e ver, mas a ideia é não mostrar uma página se eu não tiver feito o login primeiro, porque se eu não tiver feito o login não tenho o token, se eu não tiver o token não mostro aquela página. Pronto, mas vocês também não devem, basicamente vocês vão mexer aqui e eventualmente nos serviços correspondentes, mas isso já só se quiserem andar a brincar, porque à partida nos serviços também já está tudo o que vocês vão precisar. Portanto, vocês basicamente vão mexer só nestas vistas e, sobretudo, vão mexer na do auction. Portanto, para fazer a funcionalidade básica, até só precisam de mexer na do auction. Se quiserem depois fazer alguma coisa com o Google Maps, eventualmente têm que mexer na do sign-in ou não. Porquê? Porque o sign-in é uma boa altura, por exemplo, para enviar as coordenadas do vosso... Porque vocês com o JavaScript conseguem obter as coordenadas do browser. Obtendo as coordenadas, podem-nas enviar para o servidor e uma boa altura para fazer isso é quando fazem o sign-in. Quando mandam o username e a password, mandam também as coordenadas e o servidor recebe tudo. E se o username e a password forem válidos, vai à base de dados e põe lá que o utilizador está nas coordenadas tal, tal e tal. Mas também tirando isso, enquanto não quiserem mexer no Google Maps, que eu deixei lá, mas nem faz parte, se vocês virem no enunciado, está lá como um extra.
Se nem fizerem isso, nem precisam mexer no sign-in, basicamente só vão mexer no option. Cada coisa destas tem um template, se lembrarem da aula que nós falámos, que era aquela história do Model View Controller. A View aqui é o que nós vemos no browser. O Model é este fecheiro que está aqui, é este template. É o modelo da página, que é feito uma espécie de HTML. É HTML, mas depois tem lá umas coisas que são do Angular, no meio. E depois era o Model, o Model que é isto, a View é o que nós vemos e o Controller. O Controller o que é que faz? Altera isto. E depois isto é interpretado e gerado um HTML puro e duro e transforma-se na View, que é o que nós vemos. Então, vocês programam isto e isto. Aqui também, tipicamente, não vão mexer praticamente nada, porque, a não ser que queiram acrescentar algum elemento visual ou que queiram mudar algum comportamento da parte visual. Caso não o queiram fazer, vão basicamente mexer no component. Também, antes de irmos ver código, o que é que acontece? Quando isto funciona de uma maneira que se chama double binded, ou seja, se bem que vocês aqui na nossa utilização normalmente é single binded no sentido em que vocês alteram coisas aqui no controller e isso reflete-se no model. Mas vocês também podem alterar variáveis, isso acontece nos formulários. Vocês no formulário também podem alterar uma coisa aqui, é um model que é alterado porque o utilizador está a mexer no formulário, estão a perceber? E isso altera valores de variáveis que estão no controller. Portanto, isto tem os dois sentidos. Portanto, quando vocês aqui mudam uma variável, isso pode afetar o aspecto disto e o que aparece no ecrã, mas, por exemplo, o utilizador estar a preencher um formulário também muda uma variável que existe no modelo e que depois vai também refletir-se no valor que essa mesma variável tem no controller. Portanto, as variáveis que existem aqui, estão a perceber? São a mesma. Quando eu mudo o valor num lado, o valor muda no outro. E isso é muito interessante, porquê? Porque isto é um script e então eu posso dizer no script que quando acontece qualquer coisa, a variável tal muda de valor, quando a variável tal muda de valor, isso faz com que me apareça uma coisa no ecrã. Porque eu estou a dizer no meu template que o que é para aparecer no ecrã é o valor daquela variável. Por exemplo, isto tem uma tabela de itens que estão a ser vendidos. E aquilo é uma table, não é uma table normal, é uma mat table, porque é do tal material, mas isso até é HTML normal. Ok? É uma tag HTML normal, uma tabela, só que depois, em vez de eu lá escrever o valor, como faria só em HTML, estou lá a dizer que é para escrever uma linha por cada elemento de um vetor que existe no controller e ele escreve uma linha por cada elemento. Isto quer dizer o quê? O que vai acontecer é que vocês vão enviar, todos os segundos, vocês vão enviar um array com todos os itens da base de dados. O servidor envia todos os segundos esse array. Quando este código aqui recebe isso, a única coisa que faz é igualar o array que recebe em JSON à variável e está feito. A partir do momento em que igualam aquilo à variável, no ecrã vão aparecer as linhas todas com os novos itens e com os valores que lá estão. Porque é o valor que agora aquela variável tem. Pronto, e aqui só de estrutura, e até já expliquei um bocadinho como é que isto funciona em termos teóricos. Da parte do cliente. Na parte do servidor, o que é que temos aqui? Temos um fecheiro principal, que é o fecheiro com que a gente arranca, com o Node. Okay? A gente faz node server.js. E depois temos, por uma questão de organização, isto podia estar tudo aqui, reparem que há outra diretoria diferente, Node Modules. Há uma aqui no back-end e há esta aqui que é do front-end. Têm coisas diferentes. Esta tem o código que é necessário para o cliente, que já feito. E esta tem, os módulos do Node que nós usamos no back-end. Ok? Porque o Angular está muito preparado para trabalhar com o Node. Okay? Portanto, mesmo quando eu crio uma coisa Angular usando o tal TinyServe, ele cria este Node Modules e ele, em rigor, o Tiny Server que ele está a fazer está a usar o Node. Porquê? Tanto o Angular como o Node são da Google. Okay? O Node foi feito a partir do interpretador de JavaScript do Chrome. É o que aquilo é, basicamente. O Node é basicamente o interpretador de JavaScript
do Chrome, depois com umas coisinhas básicas para fazer servidor HTTP, mas depois normalmente para ser usado como servidor HTTP as pessoas até já usam um pacote de software por cima que é o Express, que nós também usamos aqui. Okay? Que já foi feito para, em cima do Node, facilitar as tarefas comuns do servidor HTTP. Pronto, então isto aqui depois já vamos ver o código. Isto são os certificados para isto usar HTTPS, self-sign, vai dar aquele aviso. Depois, isto é uma questão de organização, portanto o que é que eu fiz? Aqui está o código que tem a ver com pedidos HTTP, ou seja, API REST. Aqui está o código que tem a ver com pedidos, que não são bem pedidos, eventos WebSocket. O que está nestes dois ficheiros, o código podia estar todo aqui. Porque o que eu estou a fazer é aqui dentro fazer uma espécie de um import, que não é bem um import. No JavaScript puro no JavaScript não há imports, no TypeScript há, no JavaScript não. Mas eu estou a fazer, não é um import, tem outro nome, é com uma coisa que se chama require, mas é como se eu estivesse a importar aqueles dois ficheiros para dentro deste. É só para não ter o código todo no mesmo sítio. Porque o JavaScript não tem classes, só tem objetos. E, portanto, para eu organizar isto como se fossem classes, tem que ser assim. Portanto, é como se isto fosse uma espécie de uma classe, isto fosse uma espécie de uma classe, e depois aqui dentro eu estou a criar uma variável e estou a dizer que a variável é igual ao código que está ali. Só pode dizer que a variável é aquele código que está ali e está logo a criar um objeto com aqueles métodos, mas logo um objeto concreto. Aqui também é a mesma coisa, mas isto é só para a base de dados, isto é só a definição do que é um item na base de dados e do que é um user na base de dados. Eu depois também já mostro no código. E basicamente é isto. Okay? Estes packages.json dizem só as dependências. Vocês também, a princípio, não precisam de mexer. Eu é que todos os anos preciso de mexer nisto porque eu, para vocês depois, por exemplo, para fazer como aqui o vosso colega quer fazer, quer usar o código, se eu der do ano passado e depois ele não tiver o Node Models, aquilo vai dar sempre raio. Depois já porque aquilo as versões mudam, depois há coisas que mudam, portanto todos os anos eu tenho que fazer o install outra vez disto tudo e depois ir ver o código, ver o que é que ficou deprecated, o que é que mudou, porque isto é um ambiente altamente volátil, né? Isto é um mercado enorme e está sempre a sair versões, toda a hora. Até do Node estão sempre a sair versões. Existe outra grande coisa também paralela, que é muito usada, que é o Node, mas em vez de ser com o Angular, com o React. O React é uma coisa parecida com o Angular, não é tão poderosa, que é da Meta. Okay? E se vocês forem ver entre o Angular e o React, com o Node, quase todos os maiores sites do mundo são feitos ou com uma coisa ou com outra, atualmente. O próprio Twitter, etc. O Twitter acho que usava Angular, agora já não sei. Mas muitos deles ou usam React ou usam... O Instagram, por exemplo, usa React e Node. O Instagram é construído assim. No caso deles, como aquilo é da Meta, em vez de usarem o Angular, usam o React. Mas é numa filosofia parecida. Obviamente é uma coisa enorme, não é? Comparado aqui com o que nós estamos a fazer. Pronto, então vamos ver aqui, podemos ver no Visual Studio. Isto aqui vocês poderiam... por acaso, deixa-me arrancar aqui com esta só para... Aliás, antes de irmos para ali, vou arrancar com esta para vocês verem a funcionalidade, porque naquela máquina virtual a vossa não tem a versão completa. Esta versão completa também não está espetacularmente feita. Eu só fiz as funcionalidades todas e deixei passar alguns pormenores, que até já vos vou dizer, muito fáceis até de fazer, mas que não pus, de interação. Entretanto, vou abrir aqui este, fica já aberto. O meu portátil aguenta bem com estas duas, não há problema. A máquina que eu vos dei tem 4 GB, se tiverem pelo menos 8, funciona tranquilamente. Aqui posso ter as duas porque tenho 16 GB, portanto ainda sobram outros 8 para o sistema. Bom, aqui tenho a versão completa, eu aqui não tenho o link. Para já há duas maneiras de correr. Vocês podiam vir aqui
entrar dentro da diretoria, este é o que está completo, aqui neste é o que está completo, no vosso também se chama ActionSAR, mas não está completo. Podem entrar aqui dentro e depois ir até à diretoria do back-end. Aliás, isto é assim. Ir até à diretoria do back-end e depois aqui arrancam com o Node. Ok? E isto arranca o fecheiro principal, que é o server.js, e está a correr. Neste caso o Mongo já está a correr, porque isto é o Ubuntu e eu já instalei o Mongo, e na máquina que eu vos dei também já está a correr. Se quiserem ver se tem o Mongo e se ele está a correr, eu vou abrir aqui outra tab. Vocês têm que fazer o system... Nunca sei se isto é com letra minúscula, se é com letra minúscula. Systemctl, será? Exato. E agora... Service... Não é service. Status... não, tenho que pôr o serviço. Que acho que é MongoD. Mongo... Não sei se é Mongo... Acho que é MongoD. Status, será isto assim? Nunca sei este código. Não, não é. O service status é ao contrário. Ok? Se fizerem isto, o System Control permite ver as aplicações de sistema do Linux que estão a correr, os serviços. E quando instalam o Mongo no Linux, ele passa a ser um serviço de sistema, ou seja, ele está sempre a correr. Estejam vocês a utilizá-lo ou não, vocês podem depois vir aqui e pará-lo. Ou depois podem mudar aqui numa configuração para ele não ser arrancado sempre. Podem definir aqui no System Control para ele não ser arrancado sempre no boot. Mas na instalação, normalmente ele fica, na máquina já está, estão a ver aqui. Há distribuições de Ubuntu que já trazem isto. Portanto, vejam, às vezes põem-se a instalar outra vez e depois já tem. E depois ele diz que não dá para ligar porque já tem o porto ocupado, porque aquele porto tem um porto por omissão do Mongo, que é o 1007 ou o que é, depois ele já está ocupado e depois não dá, coisas dessas. Portanto, aqui também podem ver se ele está ou não. Portanto, isto seria correr pelo terminal. Antes de eu fazer isto, eu tenho que fazer o ngbuild. O que é o ngbuild? É compilar, ou não é bem compilar porque aquilo não é para código máquina, o nome em inglês é transpile, não tem bem uma tradução em português. É transpile, que é de transduction and pile compilation, porque basicamente o que isto faz é transformar o TypeScript em JavaScript. Okay? O TypeScript é um superset do JavaScript, ou seja, tem tudo o que o JavaScript tem, mais algumas coisas, nomeadamente no TypeScript há classes, eu posso definir uma classe, há importes. Portanto, é mais parecido com aquilo que nós estamos habituados a uma linguagem de objetos mais estruturada como o Java, o C#, o Python, né? Mesmo na mais recente, que é o SCMA 2015, ainda não há bem classes. Também já há uma coisa mais parecida com classes. O SCMA, que é uma versão mais recente do Java, chama-se SCMA 2015, já tem algumas coisas parecidas com o TypeScript, mas o TypeScript ainda é um superset desse. Portanto, basicamente, este vai transformar isto para JavaScript, ou vai retirar tudo o que é só TypeScript, e vai construir aqueles 3 JavaScripts que eu vos mostrei, que se vocês abrirem são uma coisa que nem está elegível. Mas, portanto, sempre que mudarem alguma coisa no código do cliente, têm que fazer este ngbuild. É um bocado chato porque isto demora um bocadinho, ok? Portanto, lembrem-se, às vezes vocês esquecem-se, noutros anos vejo, estão a alterar coisas no código do cliente e depois esquecem-se que não fizeram o ngbuild, portanto o browser está a correr o mesmo código que estava. Mesmo que vocês façam refresh. Porque vocês alterem no cliente, vou ao browser, faço refresh. Mas quando fazem refresh, ele faz um get. Vai àquela diretoria dist. Os que lá estão são os mesmos. Enquanto não foi feito o ngbuild, o que lá está é a mesma coisa. Pronto, estão a ver? Ele constrói estes JavaScripts aqui, estão a ver? Depois, se eu abrir, depois já faço isto tudo também se eu puser então o Node a correr, vocês até veem que isto tem aqui uns logs que a primeira coisa que faz é uns gets para estas coisas. Reparem que eu até pude correr o ngbuild aqui dentro do back-end, não tem problema nenhum. Isto usa um daqueles ficheiros JSON que estão para ali e ele sabe onde é que está a diretoria da app.
Pronto, e depois agora abriria aqui um browser qualquer. Só tem o Firefox. Isto está no porto 3000, mas depois faz uma redireção, como vocês faziam no trabalho. Mas no código que eu vos dei também já está feita. É só para vocês verem a diferença, como é muito mais fácil fazer aqui uma coisa dessas. Portanto, ele vai fazer uma redireção para HTTPS e vem para aqui. Reparem o que é que aconteceu, estão a ver aqui? Ele faz um get, recebe aquele index.html e depois recebe o get dos scripts que lá estão a ver? E é isto que vai para o browser, são estas 4 coisas que estão lá a correr, estes três JavaScripts que estão lá a correr. Vocês aqui, como é que podem fazer debug? Não é isto. Vêm aqui, abrem o Developer Tools. Abrem os Developer Tools. E vocês vêm aqui, neste caso, já não é o network que vos interessa tanto, interessa-vos aqui esta console. Este debugger não é muito fácil porque, reparem que os ficheiros que vocês têm aqui são os 3 ficheiros que o Angular faz, mais o script para a API da Google. Estão a ver aqui o script para a API da Google? Que tem, estão a ver? Estes scripts vieram da Google, estes vieram do nosso site. Se vocês puserem isto aqui, vocês aqui não conseguem perceber nada, estão a ver? Portanto, é difícil fazerem debug aqui porque não têm sítios onde pôr breakpoints, nem têm nada. O que vocês podem é fazer lá console logs, e vão aparecer aqui escritos. Ok? Eu até vou deixar aqui a consola para vocês verem que há aqui coisas que são escritas aqui que estão lá no código. Portanto, eu vou entrar aqui, estes users já existem na base de dados. Estão a ver aqui, isto são logs que ele aparece aqui. Este a vermelho é normal, é da API da Google, porque isto é preciso pagar e aqui que está aqui é de uma conta minha e já expirou o número de acessos que aquilo permite sem pagar. Mas não tem problema nenhum para development porque aparece esta mensagem, mas depois basta fazerem OK e vocês conseguem ver um mapa, está é com este for development purposes only. Não sei porque é que isto está com esta... isto foi parar ao 00. Foi parar ao 00 porque eu não fiz aqui o allow de usar a localização. Isto é o 00, estão a ver? É no meio do oceano. Está no Equador, na linha 0, é a linha do Equador na latitude. A latitude é... Sim. E na longitude está no meridiano de Greenwich. Ok? Portanto, é o 00. Pronto, este erro é só daquilo. Ok? Isto é o erro, estão a ver? É deste aqui, que está lá no link. Depois isto são coisas que eu tenho lá escritas no código, estão a ver? Isto fez um login call, o WebSocket ligou-se, o token que eu estou a escrever aqui. Estão a ver, o token é esta coisa toda. É uma coisa cifrada. Aqui está a dizer que está a saltar para o auction. Depois é aquele tal authorization guard que retornou verdadeiro porque eu já tenho o token. Okay, o current user é o PFA e o token é isto. Isto está tudo no código lá que vos é dado, os console logs que metem isto tudo aqui. Depois é feito um get items, estão a ver? Depois está aqui os itens que ele recebeu. Isto é uma chamada HTTP. Estão a ver? Aqui ele pôs as coordinates com 00. E pronto. E agora aqui não há mais nada. Depois isto vai continuar a escrever coisas se eu continuar aqui a fazer coisas. Não há neste momento nenhum itens, porque eu há bocado de manhã acabei por estragar os que lá estavam. Eu vou criar aqui 2 no instante. Vocês, se usarem a máquina virtual, que não é como eu estou a aconselhar, depois eu já, por acaso de manhã não cheguei a ter tempo de explicar isso. Estão lá itens que já estão para lá ficar perdidos, mas depois há uma maneira de vocês, podem depois criar vocês aqui um botão para fazer isso na vossa aplicação. Mas o Mongo tem uma consola e vocês, através da consola, podem manipular a base de dados, que é útil quando estão a fazer development para irem apagando coisas que ficam para lá perdidas, ou para verem com que valores é que as coisas estão a ficar. Portanto, eu vou pôr aqui um starting bid de 12, um buy now grande, que é para não me acontecer como de manhã, que pus um valor grande e o leilão acabou logo porque a minha bid era superior ao buy now. Vou pôr um buy now grande, 789. E uma duração grande, que é para ele estar aqui, para a gente ver. Vamos pôr pelo menos uns 360 segundos. Porque podemos sempre terminar com isto com o buy now, portanto.
O owner aparece já preenchido. Depois vocês vão ver como é que isto é feito, é giro. Portanto, isto é tudo feito lá no Angular. Vocês criam um formulário e depois isto é um objeto que é criado lá no TypeScript. E eu posso definir valores iniciais e este valor inicial vai ser buscado ao token. Isto vem tudo do token. Quando ele faz o sign-in, recebe o token. E o token, para além do objeto criptográfico propriamente dito, que é aquela algraviada toda que vocês estavam a ver ali, eu fiz isto desta maneira, pode-se fazer como se quisermos, mas eu fiz aquilo ser um objeto, e o objeto, para além do campo com o token propriamente dito, tem um campo que é o username, precisamente para eu, através do token, poder sempre saber o username. E o token, como tem que estar guardado, para eu poder reutilizar, eu tenho sempre lá o token acessível numa coisa que se chama o local storage, que é onde o browser guarda os cookies e esse tipo de coisa. Portanto, este vai ficar, e portanto eu vou entrar aqui com outro utilizador, que é para vermos também só a coisa das mensagens, com a redireção também. Aqui vou entrar com o PFA2. Ok, o PFA2 também está a aparecer no 0. Isto costuma aparecer aqui eu devo ter feito que não algures, porque isto costuma aparecer um aviso aqui no que está completo a dizer se eu permito a utilização da localização. E quando eu permito a utilização da localização, isto aparecia-me no sítio certo. Não sei porque é que agora a localização nem sequer me está a deixar utilizar a localização agora. Pois, mas isto estava allowed. E ele tentou aceder lá, não sei o que aconteceu. Bom, este é o PFA2, vou criar um item também com este. Qual é que foi o nome que eu estava a dar a este? Item 1, aqui vou pôr item 2. Qualquer coisa, um valor grande, um valor grandinho aqui também. Pronto, vou inserir este. Vou inserir aqui também este. Estão a ver? Reparem que eu inseri aqui, apareceu logo neste. Estão a ver? Eu vou inserir aqui e vai aparecer também aqui nos dois. Tenho estes dois itens, isto está a diminuir. Ok? O tempo está a diminuir. Porquê é que o tempo está a diminuir? Porque eu estou a receber todos os segundos um evento com o estado atual dos itens. E aqui o cliente só está simplesmente a igualar o valor que recebeu ao valor que lá estava e no HTML ele muda logo o que está aqui. Quando eu carrego agora no item, isto faz aparecer aqui um formulário. Ok? Como este item é meu, eu sou o PFA2, este é um item meu, isto nem me devia de aparecer. E isto é fácil de evitar. É o tipo de pormenores que eu estou a dizer que eu não fiz, mas isto é fácil de evitar. Vocês até podem fazer com que a formulário nem sequer apareça, quando vocês estão a carregar num item que é vosso, porque não faz sentido. Ok? Pronto. Se eu carregar num item que não é meu, para além de o sítio da bid, aparece o sítio para mandar mensagens. Okay. Isto eu pus este ano, portanto pus só aqui uma coisa simples e aqui um coisa para aparecer as mensagens. Obviamente isto podia ser feito muito mais bonito com outras zonas, isto ser aqui uma coisa maior, ter uma Dropbox com um assunto, enfim, o que eu quisesse, né? Qual é que é a ideia disto? É perguntar coisas sobre o item ao dono do item, não é? Portanto, eu aqui posso escrever uma coisa qualquer e vou enviar e isto vai aparecer no outro utilizador. Estão a ver? Aparece aqui a mensagem. Isto é o mais simples que havia lá, ele vai escrevendo assim, vai enchendo. E depois quando chegar em cima, ele vai apagando as de cima vão desaparecendo e as de baixo vão aparecendo. Ok, pronto. Este aqui a mesma coisa, se este é o PFA, este poderá carregar no item do PFA2 e enviar mensagens para o PFA2. Ou então pôr uma bid. Reparem que o botão não está enabled enquanto não tiver aqui nada. Quando tiver aqui qualquer coisa, faz o submit bid. Ok? Isto fica logo atualizado. Quem é que está a ganhar o leilão? Neste ainda ninguém fez bid. Ok? Eu sou o PFA, aqui não faz sentido fazer a mim, mas eu posso chegar aqui e fazer um bid aqui para o item 1. A cor de bid é 12, portanto vou pôr uma maior, 45. Pronto, passou para 45 e eu estou a ganhar.
Agora, simplesmente, quando isto chegar ao fim, vai aparecer aqui uma mensagem a dizer quem é que ganhou, se ganhei eu, se quem é que ganhou o utilizador. Aqui também está só, a mensagem está igual para todos, mas isso é só fazer lá mais um teste e aquilo pode dizer se fui eu que ganhei, ele pode dizer que fui eu que ganhou, em vez de mostrar só ganhou o utilizador X, que é o que está a fazer agora. Ok? E, portanto, basicamente, estão a ver, isto é muito simples a funcionalidade que se quer, porque há aqui 60% do trabalho é learning curve, ou mais, e depois vocês tipicamente, os que conseguem pegar nisto mais rapidamente, façam depois rapidamente a funcionalidade, e depois esses que fazem mais rapidamente, depois metem-se a inventar no fim. Não é? Porque isto há muita informação, e depois a pessoa começa a tentar brincar com o Google Maps, ou lembra-se, aqui em vez de aparecer esta mensagem, devia aparecer a outra. Okay? Se bem que este ano até já estou a pedir um bocadinho mais do que é costume, porque não costumava haver esta coisa da mensagem. Mesmo esta coisa que também aparece aqui, reparem que aqui não está, este item não é meu, ok? Portanto não aparece aqui o remove. Se eu carregar no meu, eu aqui sou o PFA2, se eu carregar no meu, aparece aqui um botão remove, que é para apagar o item, eu posso apagar o item. Por exemplo, eu aqui só tenho o remove quando eu apago. E ele simplesmente desaparece nas tabelas de toda a gente. Mas para além disso, eu poderia enviar uma mensagem para toda a gente que estava, para o winning user, pelo menos, não é? Que tinha feito bids naquilo, não é? Pelo menos para o que estava a ganhar. Para o que está a ganhar é simples, porque é só ir ver a um campo onde é que aquilo está e depois enviar para aquele. Se quisessem, por exemplo, enviar para todos os que já fizeram bids naquilo, já tinham que complicar, porque aí já tinham que ter na base de dados essa informação que agora não têm. Tinham que pôr ali, acrescentar um campo, por exemplo, nos itens que era um array ou uma array list com os users todos que já tinham feito bids daquilo. Não é? Portanto, isto é o tipo de coisa que depois... pronto, estão a ver? Terminou. Aqui agora ele só diz isto igual para toda a gente. Okay? Porque aqui diz que e aqui está a fazer outra parvoíce que está a substituir esta mensagem que não faz sentido. Porque isto originalmente as mensagens apareciam aqui, mas estando aqui este painel, aqui faz sentido estar só a informação de quem é que é o user, que é para eu saber quem é que é o user que está aqui logo. Portanto, aqui está pateta porque ele está a substituir as duas mensagens. E eu agora já nem sei qual é este utilizador, porque já não tenho aqui isso visível a lado nenhum. Pronto, depois tem o logout, isto faz logout. Podem registar um utilizador, um item novo, já viram. Aqui no logout podem depois ir para o register. Estão a ver? Aqui isto também está apagado enquanto não tiver tudo preenchido como deve de ser. Pronto, isto é a funcionalidade. Isto tudo, eu estou a correr, viram? Eu corri daqui. Aqui portanto, aqui poderiam ver a consola. Estão a ver aqui? A consola. Por acaso houve aqui um erro qualquer. O que foi? Há aqui um erro qualquer, olha. Não, fui eu que abri há bocado do Google, não há erro nenhum. Portanto, estão a ver aqui está sempre a aparecer os logos da parte do cliente. Da parte do servidor, aparecem aqui onde eu pus o Node a correr. Estão a ver? Isto é a informação que ele põe. Os gets, depois aqui estão a ver quando eu fiz o sign-in. Ele recebeu um post, aqui são as coordenadas que ele enviou, que é 00. Aqui tem um get para ir buscar os itens. Isto é o que ele respondeu, estão a ver? Ele enviou este array. Isto é dos users. Isto é porque eu estou a pedir os users para pôr os markers no mapa. O vosso não tem isto ainda. Isto era porque era para pôr no mapa os users, só que os users, se vocês forem ver ao mapa, agora já não está cá o mapa, depois o que aparecem é os markers que estão todos uns em cima dos outros, porque eu estou a usar o mesmo browser, nas mesmas coordenadas, e portanto vocês só percebem que estão lá dois, porque se usarem nomes diferentes, depois as labels dos markers ficam-se a ver e fica lá uma algarviada. Ficam-se a ver porque eu deixei a ver-se. Vocês podem pôr os markers a só aparecer o label quando o rato carrega em cima do marker. Mas até é útil estar-se a ver porque assim veem que estão lá vários. Então é no mesmo sítio. Estão a ver? Depois isto vê-se aqui tudo. Vocês podem fazer isto tudo no VS Code. Até também vos aconselho porque tem a vantagem de quando estão a programar. Porque se usarem o Sublime também tem o Syntax Highlight e essas coisas. Mas não tem help nenhum sobre as funções. E no VS Code tem.
Ok? O VS Code conhece estas coisas, tem extensões para o Node que eu instalei, depois aqui também quem usar o Node, mas o Node é esperto quando tu abris a Workspace, ele próprio vai sugerir que tu instales as extensões que ele achar que são relevantes para o Node e não sei o quê. Aqui eu não tenho o link, tenho aqui Visual Studio Code. Vou só arrancar daqui, depois já vamos no outro lado. Aqui eu também deixei nos vossos, o vosso só não tem, o vosso não tem aqui umas coisas que eu tenho aqui que são do VS Code, tem esta launch, mas não tem aqui as outras coisas que têm a ver com o GitHub e não sei o quê. Porque eu aqui tenho, lá vocês não têm, mas eu aqui estão a ver, isto tem aqui os branches do GitHub, depois por acaso não estou a publicar mesmo para o repositório, mas permite fazer controle de versões. E quando tem asneira, tem não sei quantas versões para trás. Podem sempre voltar. Pronto. E agora, por exemplo, abri isto, que não queria abrir do timeline, e ele já me está aqui a mostrar diferenças entre coisas. Pronto. Eu vou ver, isto é as diferenças entre o API deste commit e o API deste commit. Pronto. Aqui, o que é que acontece? Eu já vos mostro no vosso como é que está. Se abrirem na máquina virtual, mais uma vez, tem isto tudo certinho. E depois, o que é que tem aqui? Tem aquela estrutura que eu vos mostrei, da diretoria. Portanto, o backend está aqui. Aqui está o source. E lá está, aqui dentro da app, o código onde vocês mexem. Das 4 views... Este material é da parte gráfica só, portanto as 4 views, e depois os vários serviços, não é? Que também podem mexer para cada uma delas, e por exemplo o socket que não está associado a um, porque pode ser usado em qualquer um, é para mexer no socket. Aqui neste caso, eu também deixei lá no vosso, tem aqui esta tab, e tem aqui que vocês podem configurar launch configurations para isto. Ok? Isto é configurado neste fecheiro que está aqui, que é este launch.json. Isto é do VS Code. Neste caso eu tenho um que é para arrancar com o Firefox e ir logo para o HTTPS 3043. E tenho outro que se chama Launch Program, que vai lançar o Node. Okay? Que é este do Node, vai lançar o Node. Vai lançar o Node onde? Aqui, na diretoria backend server.js. Qual é a vantagem de arrancar com o Node aqui? Se arrancarem com o Node aqui, podem fazer debug no código do servidor, ou seja, podem pôr breakpoints e aquilo para lá. No browser, em teoria também é possível, mas eu não testei. Que é, quando vocês arrancam, se vocês arrancarem aqui, que eu também deixei no vosso, portanto, eu vou lançar primeiro o programa. Estão a ver? E isto aparece aqui no Debug Console, a mesma coisa que aparece no terminal, se eu correr no terminal. Se eu quiser fazer compilação da parte do cliente, também tenho aqui um terminal. Estão a ver? Isto é exatamente o terminal. E, portanto, eu posso fazer o ngbuild aqui. Portanto, eu alterei qualquer coisa no cliente, posso fazer o ngbuild aqui. Posso e devo, e compilo aqui. Não se esqueçam que tenho que compilar aqui o cliente. Depois, obviamente, a consola tem que haver no browser. E aqui é só fazer o ngbuild e aqui tem os logs da consola, só que aqui podem pôr breakpoints, se for código do cliente, vocês podem pôr aqui um breakpoint e depois quando aquilo está a correr, este breakpoint é parvo porque ele já passou por aqui, neste caso. Porque ele já fez isto tudo e já está, e já se ligou à base de dados e já fez aqui isto tudo. Portanto, agora já teria que ser dentro da API, por exemplo, se eu puser aqui, que é a primeira coisa que ele faz, é chamar isto, que é quando recebe o post com o username e com a password. Portanto, aqui, se eu agora correr aqui, vocês vão ver que ele depois para aqui e conseguem ver o que é que está dentro deste request, fazer mesmo debug. Também podem lançar aqui, com o localhost, o browser. Em teoria, o que acontece é que o browser está a ser controlado pelo VS Code. Portanto, em teoria, também daria depois para fazer aqui debug. Mas é mais complicado. E eu ainda não experimentei ver se dá só assim pôr um breakpoint e isso funciona. Isto aparece assim, a mensagem que está aqui é o browser is under remote control. Okay? Porquê? Porque não sou quem está a controlar o browser, é o VS Code. Tem desvantagens, porque todas as opções que vocês puserem aqui, que no outro ficam guardadas de uma para a outra, aqui não. Por exemplo, este warning vai aparecer sempre.
Cada vez que vocês correrem vai aparecer o warning. Repararam que ali no outro já não me aparecia, não é? Porque eu já tinha feito o accept. Aqui vai sempre aparecer. Mas depois estão a ver, eu chego aqui e tenho isto na mesma. E inclusivamente posso ver aqui na mesma as Developer Tools e posso ver aqui na mesma a consola e essas coisas todas. Ok? Tem aqui tudo na mesma. Agora, por exemplo, vão ver que eu tenho lá o breakpoint, que se eu fizer o PFA 2, vou fazer o allow do location. Isto por acaso agora não parou. Não parou porque eu não tinha aqui também isto. Vocês têm aqui... Não, o Launch Program. Está certo, Launch Program. Mas isto para que eu já fiz. Não sei porque ele agora não parou aqui. Portanto, se vocês receberam um Authenticate, blá blá blá. E portanto aqui é correr daqui. Podem voltar a iniciar, podem refazer restart, podem parar aqui. Pronto. Portanto, independentemente do debug, se quiserem não sair daqui quando estão aqui a coisa, já sabem, podem usar aqui o terminal para fazer a compilação da parte do cliente, depois metem aqui no debug para ver e fazem o launch do program aqui e ele lança o Node. Pronto. Portanto, aqui neste completo, não vale a pena. Deixa eu ligar este. Isto é o vosso. A password disto é PFA. Pronto, então aqui temos o vosso. Cá está o VS Code aberto já. Isto é o vosso projeto. Aqui é para vermos os fecheiros. Então, começando aqui pelo servidor. Nós temos aqui onde é que está? Backend. O principal é este fecheiro. O que é que eu tenho aqui? Isto são variáveis, são imports, ok? É como se fossem imports. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é definir uma variável e depois esta variável vai ficar associada ao código disto. Isto é um daqueles node modules. E lá dentro tem uma coisa que é um export e depois tudo o que é método que esteja definido aqui, eu vou poder aceder através deste objeto. Fazendo express ponto, tenho todos os métodos que aquilo tem. Ok? Pronto, todos eles são... O express é o tal principal. Para fazer... Vocês vão ver que é usando este express que eu vou criar o próprio web server. Depois, este express, ele vai usar este path para mexer em paths, este favicon para enviar o ícone da tab, este JWT é para a parte do token de autenticação, isto é só para os logs para a consola, este nem sequer está a ser usado, mas seria para mexer nos cookies, mas nós não temos nenhuma situação com cookie de origem. Isto é para mexer com o HTTP e o HTTPS, que nós temos dois servidores, temos um HTTP normal e um HTTPS. O verdadeiro é o HTTPS. O HTTP a única coisa que faz é redireção, não faz mais nada. Este é para fazer o parsing do body dos pedidos. Este é para ligar à base de dados. Okay? Este Mongoose é um node module para fazer interação com o MongoDB. Pode-se fazer diretamente, se vocês forem ver na documentação do MongoDB, mas o código é mais complicado. O Mongoose é interessante porque tem uma estrutura sempre igual, que cria-se um esquema, que é isto que está aqui, estes modules. Okay? Cria-se esta coisa. Esta coisa diz o quê? Diz o que é que vai ser um item na base de dados e o outro diz o que é que vai ser um user. Okay? E depois, eu quando quero criar um item, vou criar uma coisa destas, fica criado na base de dados, e depois quando quero aceder, quando quero fazer queries por itens, vou usar um objeto item. Vai lá ficar um objeto item que representa a base de dados de itens. E para o user a mesma coisa, vai ficar lá um objeto user que representa a base de dados de users. É como se fossem duas bases de dados separadas. Sim. O Mongoose estamos a registrar no site?
Não. Para o quê? Para fazer a instalação do Mongo. Do Mongoose não é preciso. Mas o link do que tem acesso à base de dados já tem um nome. Do quê? Não, isto é um local. Só se dá ao Mongoose, certo? Sim. E geralmente tem que se criar se tiveres uma conta na página do Mongoose, podes registrar, podes criar uma base de dados na página deles e eles te enviam um link e tu passas o link no teu backend. Estás a falar do Mongoose ou do Mongo? Do Mongoose, não do Mongo. O Mongo também tem isso. Mas aqui no Ubuntu não faz muito sentido. Mas o Mongoose não tem bases de dados. Onde é que eles correm isso? O Mongoose é um pacote de software. Sim, mas a minha questão é... O Mongo é que tem, que é o Cloud Atlas. Dá uma instância à borda. Sim. Aí mudas esta URI. Sim, como estava a perguntar, se a URI já está aí no projeto ou se nós temos que... Não, esta URI é se estiver a correr local. Ok? Esta URI é se está a correr na máquina, estás a ver? Se não for local, eu tenho para ir numa versão qualquer, mas não tenho aqui agora. É outra, tens que pôr a URI de lá e aquilo tem-me aqui, que tu tens que pôr também. Então, o projeto vai ser feito... E tens que estar ligado à internet, senão... Porque o teu servidor sempre que vai à base de dados, vai à internet para ir à base de dados que está lá na cloud deles. A minha questão é, mas achei que fosse... Então, vou trabalhar para a cloud e não local. Não, estou a trabalhar local até porque, como eu estou-te a dizer, muitas vezes o Ubuntu até traz uma versão local do Mongo. Por acaso este que eu tinha aqui não tinha, eu instalei. Mas eu já tive aí anos em que a malta tinha uma máquina, pôs-se a instalar o Mongo e depois dava a asneira porque o Mongo já estava no Ubuntu. E depois já não dá, aquele porto já não existia, já existia, não sei o quê. Mas isso eles têm lá instruções, quando é no Cloud Atlas, eles têm lá como é que é a URI, depois é basicamente essa URI que tens que pôr aqui. Okay? Esta string é para o token, okay? Isto é usado para fazer aquela coisa criptográfica do token. E isto aqui é nosso. Aqui é que está aqueles dois fecheiros que eu vos falei, da API e do socket. Por exemplo, o código que está na API, depois já podemos voltar aqui depois. O código que está na API é para fazer isto. Estão a ver aqui? Já agora temos que ver o que é este app, não é? Este app é o Express, estão a ver? É um objeto que representa o Express, que vai ser um servidor. E eu agora começo a configurar o servidor com este método use. Ok? Portanto, estou a dizer que ele utiliza um body parser JSON, quer dizer que ele não sabe fazer parsing de XML, só sabe fazer parsing de JSON. Este body parser para ele saber entender os URLs, o cookie, que depois na prática não é preciso, para ele saber partir cookies. Isto é para ele poder partir cookies. Também isto é o caminho onde estão as coisas estáticas, que é a tal diretoria dist, imagens, etc. Estão aqui. O ícone também está aqui, o íconezinho do tab. Depois, aqui estou a dizer que qualquer coisa para estes URLs, para estes URIs, tem que já trazer o token. Seja um post, seja um get. Portanto, seja um post, seja um get. Se for para este URI, ou para este, ele tem que já ter o token. Ok? Isto é a string que está lá em cima, que ele usa, é como se fosse uma password, é como se fosse a chave. Ele usa isto para fazer a chave para descodificar o token. Ok? Estão a perceber? Por isso é que tem que ter a chave. Portanto, ele cifra o token usando aquela string como chave, uma chave gerada a partir daquela string, e decifra usando a mesma chave. O browser não faz nada com aquilo. O browser recebe e envia. É uma espécie de um bilhete. Depois, quando nós falarmos em segurança, vocês vão ver, existe mesmo este conceito do bilhete, em autenticação, que é uma coisa que está cifrada, mas que eu não sei decifrar, mas quando eu apresento a alguém sabe que foi esta entidade que fez. É o que acontece aqui. Quando eu vejo aquele token e o decifro com a minha password, que só eu é que sei, com a minha chave, que só eu é que sei, quer dizer que aquele token fui eu que enviei. Estão a perceber?
Porque foi cifrado com uma chave que é minha. E mais ninguém tem. Ok? Pronto. E depois então está aqui. Aqui eu podia ter aqui código. Ok? Isto é um método que é o método POST e o método GET. Ambos funcionam de uma maneira parecida. Este método tem um parâmetro de entrada que é o URL que eu quero tratar neste método. Ou seja, se for um POST para este URL. Ok? Este método é o que este método quer dizer. O que é que acontece se for um POST para este URL? Eu executo a função que tiver aqui. Este segundo parâmetro é um método. Ok? Isto é possível em Java, mas é muito pouco comum nós fazermos. O parâmetro de entrada de um método ser outro método. Em JavaScript é o pão nosso de cada dia. Okay? São callbacks e quase tudo um monte de coisas são feitas assim. Sempre que eu chamo um método que executa qualquer coisa e que eu depois no fim dessa execução quero fazer alguma coisa, um dos parâmetros de entrada é uma callback. Que é o que é executada quando o método termina. Neste caso o que acontece? Este método POST recebe posts, trata posts que são enviados para este URL. Portanto, quando eu receber um post para este URL, este método é executado. Ele faz o quê? Lê os cabeçalhos, lê aquela coisa toda, faz o parsing do body, constrói um objeto chamado request, onde põe isso tudo, constrói um objeto chamado response, que vai servir para eu enviar uma resposta. Reparem que faz uma coisa parecida com o que nós fizemos no primeiro trabalho. Vocês também criavam um objeto do tipo reply e um objeto do tipo response, lembram-se? E preenchiam o objeto do tipo request e depois preenchiam o objeto do tipo response para o enviar. Aqui este método faz isto tudo. Cria esses dois objetos e depois faz o quê? Quando termina de criar os dois objetos, executa esta função que eu puser aqui, passando como parâmetro de entrada esses dois objetos, o request e o reply. Portanto, isto que está aqui é uma coisa assim. Há duas notações, esta é mais antiga, mas se calhar para quem está habituado ao Java é mais fácil de perceber. Isto é isto. E depois isto era uma função. E eu podia pôr aqui entre as chavetas o código da função. E isto está muitas vezes feito em JavaScript assim. Só não está aqui feito assim por uma questão de organização. Portanto, em vez de eu pôr aqui a função mesmo, inline, isto é o nome da função. E esta função está no outro fecheiro, está no fecheiro API. A outra notação que existe, que se usa muito nas callbacks, para não estar a escrever aqui function, é arrow notation, que é um igual e um maior. Ok? É igual. Pronto. Isto é exatamente o que está aqui. Querem ver? Este roots cá em cima é o fecheiro roots API. Portanto, é o fecheiro API.js. Portanto, há de haver uma função no API.js que se chama Authenticate. E ela cá está. Que está a ser exportada, que é para poder ser usada do outro lado. Portanto, na prática, é como se eu tivesse escrito isto. É como se isto tudo que eu estou a sublinhar, até aqui, tivesse naquele sítio do parâmetro de entrada daquele post. Ok? Só por uma questão de organização não vou ficar com aquele comboio todo ali. Ok? Mas é como se isto estivesse lá, estão a ver? Isto é a função que é executada pelo aquele método post, depois de ele ter feito a leitura, feito o parsing, criado o objeto request e criado o objeto response. Ok? Através do objeto request eu consigo sacar as coisas que vinham no request, através do response consigo enviar a resposta de volta para o browser. Ok? Pronto. E aqui, então, está no server. Server. Já apareceu aqui? Server. Está aqui. Portanto, no server, então, eu defino aqui estas coisas todas. Estão a ver? Portanto, este é para o post do Authenticate, este é para o post do New User, é para o post do New Item. Para o get do items, para o get do users. Portanto, este é um get, não é um post, ou seja, isto não recebe nada. É o browser que faz um get para obter a lista toda de itens e um get para obter a lista toda de users. E depois tem aqui o remove para remover. Ok? Também. Que é quando se carrega, que é a ideia depois naquele completo que eu mostrei, quando se carrega no remove, ele faz um pedido HTTP que vem parar aqui este post. Ok? Todos os outros
URLs, o que é que ele envia? Aquele primeiro fecheiro que está no dist, no index.html. Ok? Pronto. E está configurado este app. Lembrem-se que este app é esta coisa do Express que representa o meu servidor HTTPS. Ok? Isto é a ligação à base de dados. E agora vou criar aqui outro só para fazer a redireção. Ok? Aqui este options é os certificados, porque aquilo é um servidor HTTPS, estão a ver? E depois faço o set aqui para isto ficar com o porto seguro. E está feito. E aqui estou a criar outro, estão a ver? Da mesma maneira que criei a app, agora criei esta coisa chamada HTTP Server. Este não tem aquela coisa toda, porque não vai fazer nada. Ou seja, não tem aqueles gets, aqueles posts, aquelas definições todas do cookie parser. Porque eu não preciso de nada disto neste servidor, porque este servidor só vai fazer uma coisa. Qualquer get que apareça é para fazer uma redireção para o outro. E para isso basta-me fazer esta instrução que está aqui, estás a ver? Get. Estão a ver, neste caso, a função está aqui. Porque como é só esta coisa pequenina, não tive a criar outro fecheiro e a pôr o nome de uma função, a função está logo ali. A função que é chamada, depois de eu receber um get, fazer o parsing do pedido, construir o request e criar o response, ele chama esta função e agora aqui o que é que eu vou fazer? Reparem lá, vou buscar os headers, vou buscar o cabeçalho host aos headers, vou dividi-lo em dois com o split, porque isto é uma string, isto é uma array de strings, fico com duas strings, uma que é o host até ao 2 pontos e outra que é do 2 pontos para a frente. E depois faço o response redirect, nem preciso de preparar códigos nem nada. O response redirect vai logo pôr o 307, temporary redirect. E depois tenho que passar como parâmetro de entrada o conteúdo do cabeçalho location, que vocês também faziam no trabalho. HTTPS, 2 pontos, //, o que estava no cabeçalho host, excluindo o que estava para lá dos 2 pontos, exatamente o que vocês fizeram no trabalho. 2 pontos e o porto seguro, e o URL que veio no pedido também. É para onde ele vai a seguir. Ok? Depois crio então esta variável, depois é através deste HTTP que se cria, estão a ver? O servidor propriamente dito, assim como o seguro também se cria através deste HTTPS, neste caso com o objeto app, que é onde estavam as outras configurações todas, e com as options, porque este, como é seguro, tem que levar aqui as options. As options é basicamente o certificado. Onde está o certificado. Ok? Mas veem aqui como é que se faz, tão simplesmente aqui, o que vocês estavam a fazer no run da vossa thread. Ele tem lá esse código, é o que ele faz neste método get. Está à escuta no socket, saca, faz o parsing daquilo tudo, constrói o objeto request, constrói o objeto response. Depois lê os headers, lá está, põe aqui uma propriedade para cada header. E depois tem este objeto, tem uma data de métodos que podem ser usados para responder. Tem o redirect, o response ok, status, em que podem pôr mesmo qual é o código. Tem o response.json, em que ele mete o 200 ok, mete o content type a dizer que é JSON, mete o content length e depois vocês só passam o objeto JSON como parâmetro de entrada que querem enviar. E pronto. Então onde é que vocês vão começar? Isto é para perceberem. Então vocês começam aqui com o API, o trabalho, depois logo vão para o cliente. Tem aqui o Authenticate que recebe o quê? Eu deixei aqui uns exemplos para verem como é que se mexe na base de dados. User, find one, isto é para ver se existe, encontra o primeiro que a query bater certo. Neste caso a query tem um end e é para ver se o campo username, este username vem de onde? Vem porque este user é o tal schema e isto é o nome que o campo tem lá no schema. Ok? O body traz isto em JSON, portanto aquilo tem aquele JSON parser, faz isto automaticamente. Vocês só têm que fazer request.body. E o nome do campo. Request.body.password, sacar a password. End, porque é as duas coisas. E depois, isto também funciona com callbacks, ou seja, vocês depois se tiverem dúvidas disto podem ir à documentação do Mongo, só que na documentação do Mongo vai lá estar o find one e como é que se faz a query.
mas não tem lá a parte da callback. Isto é do Mongoose, porque aquilo está feito como se vocês estivessem lá na consola do Mongo a fazer queries, e na consola do Mongo vocês fazem a query e ele mostra-vos o resultado. Aqui eu tenho que receber o resultado de alguma maneira. É como a callback, mais uma vez. Ele faz a query e depois chama esta função que eu passo como segundo parâmetro. Esta função tem dois parâmetros, error ou user, porque ele devolve as duas coisas. Se correr tudo bem, o error não existe, vem a nulo. Portanto, se for um error, aqui vocês, por exemplo, enviavam um status 500, que é o erro, que é o server error. Se não é o error, é porque teve normalmente eu aqui pus error user, mas podem pôr error, normalmente a gente põe error result, porque é o result da query. Pronto, mas aqui como o result é um user, ficou ali user. Se o user existir, então eu vou fazer o update. Mais uma vez vou usar a variável user, que representa a base de dados de users. Ok? Neste caso, o update one tem 3 parâmetros. Tem o primeiro parâmetro que é a query, que é para ele encontrar o user que tem este username. Tem um segundo parâmetro que é os campos que vão ser atualizados e com que valores. Okay? Que é este segundo parâmetro, que é este set e depois os campos com os valores que eu quero pôr. Portanto, eu quero pôr o islog da true e quero pôr a latitude e a longitude com o que o request trouxe na latitude e na longitude do body. Que, na versão que eu vos estou a dar, é sempre 0. Não está a fazer nada com isso. Está sempre a enviar 0 aqui. Portanto, eles ficam todos com 0. E, mais uma vez, tem outra vez uma callback. Se der erro, vocês podem pôr o que fizerem se for erro. Se for o result, aqui não há nada a fazer, porque isto é o update. Okay? A única coisa que vocês sabem da callback é que se isto deu o result, quer dizer que ele fez o update. É que seria aqui, neste result, que vocês deviam fazer isto que agora está a ser feito aqui sempre. Ok? Isto que está a ser feito sempre, que eu estou sempre a enviar o token, só devia ser feito se o find one acertar e depois de fazerem um update para ele ficar com o islog da true. Ou podem fazer logo que de cima dá bem e depois no update não fazerem nada. Agora, ele está sempre a enviar isto, estão a ver? Portanto, primeira coisa, pôr isto a verificar na base de dados. Antes de verificar, se calhar, podem fazer esta do new user, porque antes tem que haver um user. Por acaso já lá têm aqueles dois, e podem destacar aqueles dois, mas se não, precisavam primeiro de ter um, não é? Portanto, se calhar primeiro até faziam era o new user, que é quando fazem lá o register. Ele faz isso, portanto, se vocês forem lá no código que eu vos dei, podem começar por fazer o server, porque o cliente faz aquilo. Portanto, se vocês preencherem e fazer o submit, ele envia. E vem parar aqui. Ok? Portanto, agora aqui o que é que vocês têm que fazer? Ver se já existe um, porque se já existir um, vocês querem que o username seja único. Portanto, não podem criar dois com o mesmo username. Portanto, find one. Error quer dizer que deu um erro. Ok? Não quer dizer que não existe nenhum. Não existir nenhum é este result vir a nulo. Ok? Isto é daquelas coisas que às vezes vai mudando com o Mongo. Portanto, se tiverem a ter problemas, nada como verem o que é que está na base de dados e depois fazerem aqui um console log do result para ver o que é que o result está a dar. Ok? Portanto, se ele for nulo, mas eu acho que isto está a funcionar bem assim porque eu experimentei a versão completa que eu vos estou a ver, que eu vos dei, tinha isto com o nulo e ele está a funcionar. Portanto, isto quer dizer que ainda não existe, porque o result veio a nulo. Ok, eu fiz um find one, não dou erro, portanto, o erro aconteceria se acontecesse uma coisa qualquer na base de dados e ele tinha falhado mesmo, ok? Imaginem que a base de dados de repente tinha ido à vida. O result veio a nulo se ele não tiver encontrado nenhum, ok? Portanto, se ele não tiver encontrado nenhum, o que é que eu quero fazer? Vou criar um. E a criar é feito com este método create, que eu também deixei aqui um exemplo a primeira vez, depois para o item já não está cá o exemplo, vejam depois neste. O create tem então um primeiro parâmetro que é o objeto que vocês querem criar. Estão a ver? Começa aqui nesta chaveta, acaba aqui. É o objeto com os campos todos que vocês querem criar. E depois tem outra vez a callback. A callback, neste caso, é outra vez para ver se houve um erro, se conseguiu mesmo criar ou não. Se der o result é porque conseguiu. Ok? E se conseguiu,
o que ele está aqui a fazer é enviar um response JSON com o objeto que acabou de criar. Eu nem sei se o cliente está a fazer alguma coisa com isto, ou seja, eventualmente se fizesse aqui um response status com 200 OK também funcionava. Eu acho que ele só está a ver é se não dá um código de erro. Mas podem enviar um objeto também, porque depois mais tarde até podem usar isso no cliente para uma coisa qualquer. Se já existir, está a ser enviado um 403. Depois o cliente, não sei o que é que faz com isto, também já não me lembro, mas provavelmente o 403 é um código de erro e, portanto, ele vai simplesmente mostrar um erro lá no formulário. Não vai dizer exatamente o que é. Não sei se vai dizer que já existe ou não, já não me lembro. Mas vai seguramente ficar com o formulário em vermelho, porque isso eu sei que está feito, que é quando a resposta do HTTP é um código de erro, aquilo tem lá uma parte onde aquilo vai parar, que é quando apanha um erro, e quando apanha um erro vai mostrar uma coisa lá vermelha. Neste caso eu estou a responder, só para isto avançar também, se vocês forem lá experimentar, estou a responder bem e está a andar, okay? Sem ver se existe nem criar. Pronto. Criar o item vai ser praticamente igual, portanto depois de fazerem o de cima vão saber fazer este facilmente. A única diferença é que em vez de mexerem na base de dados de users, mexem na base de dados de itens. E em vez de criarem um objeto com os campos do user, criam um objeto com os campos do item. Que também vêm todos no body. Okay? Porque o body vai trazer o conteúdo todo do formulário. E o formulário tem os campos todos. Remover. Vão ter que fazer o find one para encontrar se ele existe ou não. Depois recebem a callback. Se, mais uma vez, através deste parâmetro da callback, sabem se existe ou não. Se existir, então chamam o remove para remover. Eu deixei aqui o exemplo do remove porque ainda não estava nenhum exemplo do remove em lado nenhum. Okay? O remove, a callback nem sequer tem o result, só tem o error. Okay. Pronto, mais. Isto é só isto. Aqui o get items, a mesma coisa. Já não tenho cá a parte da base de dados, mas tenho que fazer. É fazer um find. Em vez de fazer um find one, é um find. O find one dá a primeira. Imaginem que a query bate certo com vários objetos. É o primeiro que aparece, é o que aparece naquele result. Se fizerem um find, aquele result é um array. Pode ser, ou só haver um. Se só houver um, é um objeto. Se houverem vários, é um array. Aqui vai ser um array. E vai ser esse array que vocês vão enviar aqui, em vez de ser este array que está agora a ser criado aqui à mão. Ok? Pronto. E, portanto, vocês vão começar o trabalho por aqui. Comecem pela criação do item, criação do user, porque conseguem testar isso tudo com o cliente, que essa parte está toda feita. E depois a autenticação também. Depois de estar autenticado, o cliente vai se ligar também automaticamente, também já está feito ao WebSocket. Então vamos ver a parte do WebSocket, que é onde vocês podem ir a seguir. O WebSocket começa com este Start WebSocket que está feito aqui no server, acho eu. Nós não vimos aqui essa parte do WebSocket, está aqui. Portanto, o WebSocket está a ser criado aqui, no fecheiro principal. Nós não falámos nisso na altura. Estão a ver? Está no mesmo porto, no porto seguro, porque lembrem-se que o WebSocket começa por receber um pedido HTTP. Pode ser um GET ou pode ser um POST. É o que está aqui definido nestas options. Para aquele URL, o que vai é trazer o tal cabeceiro upgrade para o WebSocket, ok? E, portanto, isto vai ser feito e, portanto, quando ele receber um pedido para... vai ficar associado a isto. Portanto, sempre que eu receber um pedido do WebSocket, vai ficar associado aqui a este objeto. Estão a ver? E eu passo este objeto para este StartSocket, que é o método que está ali. Que é este método que está aqui. Estão a ver? Porquê? Porque isto, mais uma vez, seria uma callback. Aliás, não é uma callback, eu faço um StartSocket disto aqui e passo este objeto para lá. E depois aqui dentro é que vou chamar este on. Ok? Portanto, isto é só uma maneira de não ter ali código no servidor e ter aqui deste lado. Eu vou aqui receber o tal objeto que é o socket, estão a ver? Aqui estou a pô-lo no IOSocket só para poder usar fora deste método. Porque este método termina... Este método tem muita coisa, mas depois termina aqui e eu posso querer enviar coisas fora deste método. Nomeadamente, vocês querem enviar coisas aqui em cima.
porque vocês vão ter aqui um timer e vocês querem enviar coisas neste timer, e aqui em cima esta variável não é conhecida, porque está fora do método. Então por isso é que aqui está a igualar a esta variável, que é para depois ser usada aqui em cima. Aqui dentro eu posso usar o IO. Pronto, e o que é que isto faz? Este use é só para dizer que o WebSocket também tem que ter o token, senão não deixa fazer a ligação. Portanto, o mesmo token cifrado com a mesma mensagem, com a mesma chave, senão ele não vai fazer a ligação. E depois, quando ele faz a ligação, ele vai chamar esta função aqui, este onConnection. Mais uma vez, chama a callback. A callback tem como parâmetro de entrada este socket que representa aquele WebSocket, aquela ligação TCP. Este I/O pode ter N. Vai ter uma por cliente. Porque os clientes todos se vão ligar, depois de fazer o sign-in, vão todos abrir uma ligação WebSocket. Portanto, quantos clientes houverem, quantas ligações TCP vão estar ligadas aqui ao servidor. Este socket representa uma ligação TCP, que foi a que acabou de se ligar aqui. Ok? Este socket vai ter que ter o token. Então, através do token, este decoded token vai fazer a decifra do token, usando esta chave, e o token que eu estou a usar tem dois campos, tem o username e um campo que é o campo token, para poder ter lá também o username. Isto aqui é só para mostrar que foi o user com este username que se ligou. Não tem mais nada que saber. Depois aqui, portanto isto liga-se, e agora tudo o que está aqui dentro desta callback, reparem que esta callback termina cá em baixo só, são eventos recebidos nesta ligação. Ok? E é aqui que vocês vão programar os eventos todos que vocês querem que sejam recebidos pelo vosso servidor. Então aqui algumas sugestões. Este user connected já está, que é como exemplo. O cliente já está a enviar este evento. É só para vocês verem como é que se faz. Aliás, este ele já está, que é o connection. O que eu estou a dizer que ele já está a enviar é este, desculpem. Ele já está a enviar este, que é o new user. Não serve para grande coisa. É mesmo só para vocês verem como é que se faz. Porquê que não serve? Porque aqui vocês até já sabem que este utilizador se ligou. Porquê? Porque vocês sabem o username que se ligou através do token. Portanto, isto não dá nenhuma informação nova. Porque isto que envia aqui é o username. Portanto, vocês até já sabem que aquele username se ligou logo no connection. Pronto. Mas eu deixei porque é um exemplo de evento que já lá está feito. Para vocês verem como é que se faz. Depois, tem aqui mas este ainda nunca está a receber nada. Porquê? Porque o cliente ainda não está a enviar este. O cliente nunca envia isto. Vai enviar depois. Mesma coisa para o message. O vosso cliente não está a enviar isto ainda. Ok? Portanto, isto nunca vai entrar aqui dentro. Agora reparem. Se eu entrar aqui foi porque recebi nesta ligação este evento. E agora eu posso ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui vão ter que ir à base de dados, porque isto traz a BID, e vocês vão ter que ver se a BID é superior. Podem verificar aqui outra vez. Se for superior, tem que fazer o update na base de dados, mudar quem é que é o dono, etc. E depois nem precisam de enviar nada de volta, mas imagina que precisavam de enviar alguma coisa de volta para aquele cliente. Faziam logo aqui o socket.emit, que é este emit que está aqui, para enviar. Ok? Se fizessem logo socket.emit, estão a enviar para a mesma ligação de onde receberam. Certo? No caso das mensagens, vocês nunca querem enviar da mesma ligação de onde receberam. Vocês recebem a mensagem do utilizador, a mensagem é para o outro utilizador. Portanto, por isso é que aqui não é socket.emit. Tenho que usar esta coisa toda. Ok? Porque se fizesse só socket.emit, estava a responder ao mesmo. Que me enviou. Então aqui eu quero enviar para o outro. Então eu preciso de saber o socket ID desse outro. Sabendo o socket ID, posso enviar para um qualquer. Tenho a tal variável. Aqui está o IO socket, mas podia ser o IO, porque isto ainda está dentro da callback que conhece o IO. Mas pode ser o IO socket também. Portanto, aqui podia ser IO socket ou IO. É um método to, e depois o método to recebe o emit. E o emit é feito com o socket ID, que é o que está até ali.
Neste caso, eu sugiro, é o que está aqui, que vocês guardem isto num hashmap. Portanto, vocês têm aqui um hashmap que tem o socket ID como value e o username como key. E, portanto, quando fazem o get com a key a ser o username do receiver, obtêm o socket ID e depois fazem o limite para esse socket ID. Ok? Onde é que vocês preenchem este hashmap? Eventualmente logo aqui. Porque aqui já têm o username e têm também o socket ID. É só fazer socket.id. Este é o socket que se acabou de ligar. É o objeto socket. Tem um campo .id que dá o socket ID. E através do token conseguem sacar o username. Podem logo pôr no hashmap que aquele username tem aquele socket ID. Eu sugiro também terem um hashmap ao contrário. Porque pode dar jeito também encontrar, por exemplo, ao logout. Dá jeito, a partir do socket ID, encontrar o username. Porquê? Porque quando vocês fazem quando vocês desligarem, se vocês desligarem o browser à bruta, ok? Vocês podem pôr o browser a enviar um evento específico, quando eu carrego o botão logout. E era mais um evento que vocês punham aqui. Era mais um evento destes, vocês punham aqui socket on, client, logout. E vocês podem pôr o client a enviar o username. E depois aqui, olha, fofinho, tinha logo o username do que recebem aqui. No evento, e vão à base de dados e põem aquele username a log da false. Mas isso é se for enviado um evento, mas se eu desligar o browser à bruta, ninguém carregou no logout, ninguém envia evento nenhum. Mas há um evento que aparece aqui, que é esse disconnect. Okay? Este disconnect acontece quando alguém liga, mas este disconnect, como vocês estão a ver aqui, a callback não tem parâmetro de entrada, porque este disconnect não envia dados nenhuns. É um evento sem dados. Então, como é que eu sei quem é que se desligou? Sei o socket ID, é a única coisa que eu sei. Se tiverem o tal hashmap com o socket ID, podem sacar o username e ir à base de dados porque ele está logo da false. Por isso é que eu sugiro que também tenham este username by socket ID. Pronto, e para terminarmos o servidor, depois logo falamos no cliente, noutra altura, mais para a frente, têm depois aqui o quê? Esta função que está fora desta função do socket, e por isso é que eu tenho esta variável, portanto ele aqui já não conheceria aquele I.O., mas precisa de usar o socket, por isso é que eu tenho ali o I.O. a ser guardado naquele I.O. socket. Isto é como se faz um timer em JavaScript, ok? É um objeto, ok? Que recebe que é esta função, recebe o resultado desta função, e esta função tem como parâmetro de entrada este setInterval, tem dois parâmetros de entrada. Tem a função que eu quero executar cada vez que passa ao intervalo e o intervalo, que aqui está a 1000 porque eu quero isto de segundo a segundo. Portanto, de segundo a segundo, esta função é executada. Duas hipóteses, ou põem o código aqui da função, porque também não poupa grande coisa fazer de outra maneira, ou então aqui escrevem o nome de uma função e depois definem uma função cá em baixo. Mas aí só estão a poupar também isto aqui e isto aqui, não é? Que é a única coisa que escrevem a mais, aqui. Ok? E portanto aqui, esta função vai ter aqui grande parte da lógica do servidor. A lógica do servidor, como veem, é muito simples. Na parte da API é super simples, é só ir à base de dados buscar coisas e fazer updates. Portanto, nem sequer tem lógica nenhuma. Ele pediu-me isto, eu faço isto. É ver se existe, responder se existe ou não, responder com os itens, responder com os updates, com os users e mais nada, né? E remover aquilo que pede para remover. Aqui vai haver lógica naquele evento da bid, tem que ver se a bid, tem que ir atualizar, mas também é quase só atualizar. Porquê? Podem verificar dos dois lados, podem verificar do lado do cliente se a bid já é superior, não é? E aqui já nem precisavam de verificar, mas podem verificar dos dois lados. Portanto, ali há alguma lógica, ver se a bid é o buy now, também tem que fazer aqui o buy now de alguma maneira. Se a bid que veio já é o valor do buy now, assim, nesse caso o leilão termina logo. Ok? Portanto, aí nesse caso não tem só que fazer o update da bid e do winning user, tem que fazer o update do estado do estado do item para vendido. E têm que depois não precisam de fazer mais nada, porque depois aqui de segundo a segundo é que tem depois uma grande parte da lógica. Porquê? Porque vocês não é só simplesmente de segundo a segundo enviar os itens, é atualizar o tempo, decrementar o tempo e ver quais é que chegaram ao fim
e depois enviar os que já chegaram ao fim, porque vocês têm que enviar os vendidos. Ok? Porque depois há um evento que envia os vendidos, que é para os clientes todos verem quem é que ganhou, não é? Portanto, isto vai fazer 3 coisas aqui. Decrementar, fazer o update e depois enviar os vendidos. E tem que ter cuidado como é que fazem isto. A melhor maneira é decrementar, fazer o update e depois ver os que chegaram a 0 e depois enviar esses como vendidos e só depois porem o sold a true. Que é para depois, porque assim na query do update já só vêm os que estão a false, estão a perceber? E o que vocês querem enviar não é os que estão a true todos, é os que acabaram de ficar a true, estão a perceber? Se puserem logo a true e depois forem fazer uma query e enviarem todos os que estão a true, estão a enviar o histórico todo, a não ser que os apaguem logo. Portanto, têm que pensar aqui como é que enviam só os que acabaram de chegar a 0, estão a perceber? Ou então podem optar por enviar todos, mas, enfim, ter outro mecanismo qualquer. E, portanto, aqui é que está a grande coisa. Este evento como já está a ser recebido, ok? No cliente. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Que vocês podem começar o trabalho fazendo só a parte do servidor. Porque, quer dizer, tirando a bid não podem porque não está feita do outro lado. Podem fazer parte do servidor, quando eu digo a parte do servidor é o Authenticate, o New Item e o New User. O Remove não podem, que têm que fazer do outro lado. O Remove há coisas que têm que fazer do lado do cliente, deixem isso para depois. E depois podem fazer aqui este intervalo. Começar por este intervalo. Porquê? Porque é dos mais complicados e depois este até vai ser mais fácil. Okay? Tanto o do chat como o do bid. Que este aqui já é preciso fazer coisas no cliente que não estão feitas. Mas este, eu estive a ver de manhã e este tem aqui ver lá o nome do evento. Eu acho que é este que eu aqui pus event name. Por acaso devia ter posto qual é. Que é a única coisa que também ainda não vou poder fazer é o sold, porque o sold acho que também não está a ser tratado do outro lado. Eu vou ver aqui no instante o que é que está já a ser tratado do outro lado. No auction component. É este, estão a ver? Mas tem que usar este nome. Este é o único evento que ele já está a receber. Estão a ver aqui? Ele recebe os itens primeiro como resposta a um pedido HTTP. Também dá para testar a parte da API que é o GetItems, estão a ver? A primeira lista ele obtém com o HTTP e depois aqui, a partir daí, obtém com o evento. É por isso que vocês veem qualquer coisa na tabela, porque ele pede por HTTP também, porque se ele tivesse só a receber pelo evento, como o evento ainda não está programado, não aparecia nada na tabela. Não é? Ok? Portanto, este podem testar logo, desde que aqui o evento que vocês enviam aqui, que eu deixei event name, tenha aquele nome que está do outro lado. Porque se não tiver o mesmo nome, tem que bater o nome tem que bater certo. Aquele nome é usado, se vocês forem ver a aula, que eu falei dos WebSockets, há um cabeçalho que o WebSocket tem, que há um cabeçalho que é o Socket ID, que é o que a gente está a usar como Socket ID ali, que é aquela string esquisita, lembram-se? E depois há um cabeçalho que é o nome do evento. E ele recebe sempre a mesma ligação, mas é para saber se aquilo é para olhar ou não. Se vocês enviarem aqui com um nome e depois aqui deste lado tiver com outro nome, ele recebe aquilo na ligação, mas não faz nada com aquilo. Não vai buscar os dados, nem trata aquilo, não faz nada. Ok? Portanto, vocês podem começar pelaquela parte da base de dados, new user, blá 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 blá, só não podem fazer o remove, e depois aqui comecem pelo interval, que é uma das coisas logo mais complicadas, mas só complicadas em termos de lógica, porque em termos de fazer é a mesma coisa, depois de mexerem na base de dados do outro lado, aqui é mais uma vez mexer na base de dados. É mexer na base de dados e é enviar este update. Ainda não vão poder fazer o sold, porque o sold depois tem que o apanhar aqui. Podem pensar logo nele, porque vocês vão enviar 2 eventos ali. Vão enviar um evento que é os itens, que estão ativos, e um evento que é os que acabaram de ser vendidos. Portanto, um evento com os itens que estão ativos, que não chegaram a 0, e um evento com os que acabaram de chegar a 0. Com os eventos que estão ativos, o cliente já está preparado para testarem. Portanto, mexendo só no servidor, conseguem testar o Authenticate, criar um item, criar um user e receber estes itens de segundo a segundo, os que estão ativos, que é feito naquele intervalo. Okay? Depois, quando chegarem aí, podem querer completar então
a parte do socket do lado do servidor. Depois, aqui é muito fácil também de começar, é verem como é que está aqui. É que aqui mesmo sem quase perceberem mais nada do código, também não tem nada que saber, que é cada evento que vocês quiserem criar, tem que criar uma coisa destas. Ou seja, uma variável que depois recebe o resultado deste método que está no socket service. Este socket service, isto funciona com uma coisa que isto tem um nome que é o observable, que se usa muito nestas frameworks, que é por causa das coisas serem assíncronas. Porque quando eu chamo este get event, isto pode não aparecer evento nenhum agora. E isto não pode bloquear. Ok? Isto no Java teria que estar dentro de uma thread. Né? Aqui este observable faz às vezes dessa thread. Portanto, isto continua tudo a executar e o que eu estou a fazer é com este subscribe, estou a dizer que quero, quando finalmente chegar qualquer coisa, quando este método finalmente executar qualquer coisa, então ele vai chamar esta callback. Estão a ver? Ele vai chamar esta callback. Isto que está no socket server. E no HTTP é muito parecido. Também é feito com o subscribe. A filosofia é a mesma. Se for um pedido HTTP ao WebSocket, neste aspecto a filosofia é a mesma. Porque no HTTP é a mesma coisa. Eu faço o pedido, mas não sei quando é que vem a resposta. E então também não fica ali bloqueado. É a mesma coisa. Faço um subscribe. O que aquele subscribe quer dizer é que eu estou interessado no resultado disto e quando aquilo retorna qualquer coisa, chama aquela callback. Se vocês virem aqui no socket service, aquele get event é isto que está aqui, estão a ver? Recebe o nome, cria o tal observable. Okay? Este observable fica associado ao on do socket e depois, sempre que recebe alguma coisa, faz o next. Okay? Quando faz o next, depois faz o return do observable. Isto é sempre igual. Se vocês forem à documentação, isto está na documentação do Angular, eles explicam lá como é que se faz. Se quiserem acrescentar, isto é uma espécie de uma receita, é sempre igual. Já agora posso mostrar no instante no caso do HTTP, que é muito parecido. Por exemplo, no que envia o login, que é o sign-in service. Sign-in service, que está aqui. Ele chama este login, estão a ver? E depois faz um post e este post envia o username e a password e depois faz aqui tem aqui uma coisa para lidar com o erro. Neste caso eu não quis estar a pôr este código, só não está aqui dentro, este código aqui, porque se eu quiser acrescentar aqui mais pedidos e a parte de lidar com o erro é sempre igual e assim eu posso aqui pôr o nome da função em vez de estar a escrever o código em todo lado. Portanto, isto recebe aqui a URL para onde eu vou fazer o post e depois eu faço o subscribe a isto também como sendo um observable. Se vocês virem aqui no sign-in, no componente, onde é que está o sign-in? Auction, sign-in component. Vocês têm aqui, quando fazem o submit, isto é executado quando se carrega no submit da form, ele vai chamar aquele método login que eu estava a mostrar, que é do sign-in service, o login, e depois este método eu faço o subscribe deste método. Outra vez, como faço mesma coisa que faço naquele do socket. Faço o subscribe, isto recebe uma callback que são duas callbacks diferentes aqui. Ou é executada esta callback, que é quando tudo corre bem, que tem como parâmetro de entrada o result, ou é executada esta callback, que é quando vem um erro e recebe o erro. Como é que é aqui no caso do HTTP? Qualquer código que não seja um 400 vem para aqui. É executada esta callback. Se for um código 400, é executada esta. Ok? Isto está feito no sign-in service, porque este post, se vocês forem ver a documentação disto, isto diz que retorna, eu não sei se ele mostra aqui, ele retorna um observable. Estão a ver aqui em baixo, a dizer aí, em baixo, observable. Estou aqui, constructs a post request that interprets the body as a JSON object and returns an observable of the response.
Ok? Por isso é que aqui no socket eu tenho lá mesmo a dizer que aquilo é um observable e estou a criar o observable. Aqui este objeto já me faz isto. Ok? Porque este objeto, este HTTP post, como vocês estão a ver aqui na documentação, que isto mostra aqui, já retorna um observable. E o que este login está a fazer é retornar um observable. Por isso é que, como retorna um observable, do outro lado tem que ter um subscribe. O mecanismo é sempre este. Tanto no socket como neste é igual. Ok? Isto é uma coisa que se usa. O React também faz isto assim, por exemplo. O tal React, que o Angular também usa. Porquê? Esta coisa do observable nem sequer é o Angular que implementa. O observable faz parte, querem ver isto até está aqui, acho eu. Estão a ver aqui? Faz parte deste RxJS. Isto nem sequer é do Angular. E, por exemplo, o React também usa isto. Isto é uma framework que tem código para fazer estas coisas assíncronas. É mesmo este objeto, este HTTP client, já é do Angular. Este HTTP client, que é de onde vem este objeto HTTP. Okay, mas isto é curiosidade, eu também estou a dizer, porque isto fica aqui gravado depois nos sumários, para vocês depois voltarem a ouvir se quiserem. Mas isto é mais curiosidade, mas às vezes é interessante vocês perceberem, porque é mais fácil para quando estão a implementar a vossa parte, saberem também o que é que está a acontecer por baixo. Pronto. Já sabem para onde é que eu poder começar? Aí 2 semanas, vocês têm 5 semanas disto, acho eu. 2 semanas para isto, que é muito pouco, mas é porque vocês ainda estão a ver. Depois passar então para o cliente, mais 2 semanas outra vez no cliente, para fazer outra coisa que vai ser muito pouca, mas outra vez 2 semanas, porque têm que estar agora a perceber o que parte do cliente. E depois então, e depois estão perto do fim, depois têm mais uma semana para inventar aquelas macacadas todas.